Pai do Senhor esteja em cada um de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração São da minha comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Mateus 13, de 10 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disse: Por que tu falas ao povo em parábola? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre nele a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes e não viram, desejarão ouvir o que ouvi e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de hoje, de Mateus 13, de 10 a 17, o Senhor, Ele veio dizer que para podermos entender, compreender as suas escrituras, compreender tudo aquilo que Ele tem para nós, é necessário uma proximidade, é necessário nos aproximarmos, é preciso nos aproximarmos mais e mais dEle. Vejam que os discípulos questionam porque falava para eles em parábolas e para os outros, para eles claramente, e para a Assembleia em parábola. A realidade, meus irmãos, é que Jesus ele falava para o povo de uma forma geral, entendeu? De uma forma que aqueles que depois se aproximassem dele iriam compreender, porque muitos que estavam ali não queriam. A palavra está falando assim, muitos daqueles não queriam seguir, estavam ali apenas como meros espectadores. E os discípulos, porque só podiam compreender aqueles que permaneciam com Jesus. Então, quando todos saíam, quem que ficava? É como passar na peneira. Quem que fica depois de tudo? Depois de tudo que acontece, depois que Jesus ensinar ali. Então, só aqueles que aprendem, é igual na escola. O professor está ali na sala de aula, dando aula. No final, ele faz uma prova, né? Quem vai passar? Aqueles que entenderam, aqueles que pegaram a essência. Então, só os de Cristo que podem compreender, porque eles têm interesse. A gente acabou de falar que na escola aprende quem tem interesse, porque muitas vezes são tantos afazeres, tantas coisas no nosso dia a dia que nós trabalhamos, e quem estudou e trabalhava sabe como é difícil, entendeu? Para depois a gente chegar numa sala de aula, ficar o tempo todo ali, depois no final fazer uma avaliação. Então, meus queridos, é a mesma coisa. Muitos estavam ali aprendendo, Jesus estava falando, e não era difícil de compreender uma parábola. Ou seja, é difícil de você compreender a parábola do semeador, a parábola de muitos tipos de parábola que Jesus ensinava, falava em parábola. Então, será que se falar sobre a parábola do filho pródigo, ninguém vai compreender a parábola do filho pródigo, o que era aquilo ali tudo? Entendeu? O amor do irmão pelo outro,
que não existia, que ele estava chateado, o amor do pai para com o pai, ele ter deixado tudo e ter ido numa vida dissoluta, entendeu? E ter gastado tudo. Então Jesus falava em parábola, mas já estava claro. Hoje, quando nós lemos uma parábola do Senhor, a gente compreende. Eu compreendo, mas assim, eu tenho que compreender para o meu bem, para o bem do meu irmão, não apenas para mim. Então, as parábolas eram para o povo se salvar, mas o povo não queria. Então, meu irmão, é isso que o Senhor quer dizer para ti hoje. Ele fala em parábolas, mas para os seus, e você é um deles. Então, que nós possamos compreender o que o Senhor nos fala. Em nome de Jesus, amém.